Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma guerra que abalou tudo, considerada a mais mortal e brutal da história. Quer saber mais? Calma, que é depois da vinheta. A Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, teve como seus combatentes, do lado aliado, Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos e do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se dos dois lados. Do lado aliado, por exemplo, vinha Canadá, Brasil, Austrália, China, Holanda e no eixo Hungria, Romênia, Croácia. Mas é importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram, houve colaboração, mas também houve resistência. Um símbolo da colaboração com os nazistas foi Vidkun Quisling, um nazista da Noruega que organizou o plano de invasão do seu próprio país. Símbolos de resistência contra os nazistas são os guerrilheiros partisans da Bielorrússia, que eles organizavam forças nas florestas da Bielorrússia e atuaram por anos sabotando os alemães. Mas então, a guerra pode ser dividida em três fases: a supremacia do eixo de 1939 a 1941, o equilíbrio das forças de 1942 a 1943 e a derrota do eixo, de 1944 a 1945. Mas como começou? Começou com a invasão da Polônia. Esse país, do leste europeu, havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial, em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia não seria aceita pelos ingleses e os franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que as suas ambições territoriais terminassem com a Tchecoslováquia. Ele havia anexado. Hitler, no entanto, não esperava que os ingleses e os franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas, obviamente. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com a declaração de guerra, e esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. E o período de 1939 a 1941 foi marcado com a conquista de Polônia, que os alemães conquistaram em 2 meses, Dinamarca, Noruega para garantir a linha do aço, Holanda, Bélgica para chegar até a França. Eles conquistaram a França muito rápido. Depois veio Iugoslávia e Grécia. Nesse período, as conquistas aconteciam em assustadora escala, muito rápido. E em 1940, teve a tentativa de invasão da Inglaterra, com a Operação Leão Marinho, que ela visava conquistar a Inglaterra, só que primeiro eles tinham que ter a superioridade aérea. Então a Luftwaffe, durante muitos dias, atacou as pistas de avião da Royal Air Force, atacou os civis da Inglaterra, com a tentativa de fraquejar a Inglaterra, coisa que não deu certo. E junto com o ministro Winston Churchill, a Inglaterra resistiu bravamente mais do que os franceses. Em 1941, a Alemanha parecia invencível, e os alemães organizaram seu plano mais ousado depois de não conseguir conquistar a Inglaterra. Foi a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário alemão, o bolchevismo soviético. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 havia assinado um pacto de não agressão entre os dois, e concordavam em não lutar um contra o outro durante 10 anos. Só que a invasão da União Soviética
aconteceu em 22 de julho de 1941, e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recurso e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu na cidade do sul da União Soviética, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, Stalingrado. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle dos poços de petróleo do Cáucaso, além de ser um símbolo de conquista. A cidade levava o nome de Stalin, Joseph Stalin, o líder da União Soviética. A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vastos territórios da União Soviética. Países como os países bálticos, a Ucrânia, Bielorrússia. Só que em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas, e a descrição dessa batalha a define como um inferno. A cidade foi arrasada. Os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após a Operação Urano. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem autorização para recuar, foram cercadas pelos soviéticos e capturadas. Nesse colapso, começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. Outra batalha muito importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a Batalha do Kursk, em 1943. Esse esforço na luta contra os alemães, no ano de 1943, britânicos e americanos enviaram reforços dos Estados Unidos e da Inglaterra. As tropas alemãs foram expulsas no norte do continente africano por essas nações. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse plano, no entanto, foi adiado e americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália, e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas do norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália que as tropas brasileiras lutaram de 1944 a 1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica, e mais derrotas aconteciam. Em julho de 1944, os britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque das tropas conhecido como Dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940. No Dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia, com os nomes de Utah, Juno, Sword, Gold e Omaha. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 45, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar os territórios da França e da Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Uma consequência direta da derrota nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar do rio Vístula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, que é a Hungria, e a Iugoslávia. A batalha final, no cenário de guerra europeu, foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas, em uma situação tão desesperadora que havia
tropas compostas por velhos e crianças. O ataque de Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos, e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no hashtag, era o parlamento alemão, Hitler e a sua esposa Eva Braun cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Karl Donitz, que era um dos ministros do Hitler, e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Vou falar da Segunda Guerra Mundial na Ásia agora. Este conflito foi marcado pela luta travada entre os japoneses e os americanos, no que também ficou conhecido como a Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 30, o Japão também manifestou intenções expansionistas baseadas em forte militarismo. O resultado direto disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 1937 que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e teve fim ambos em 1945. Até mesmo no início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos em junho e agosto de 1939, a Batalha de Khalkhin-Gol. Como ficou conhecida, foi travada basicamente por disputas territoriais existentes entre japoneses e mongóis. Os japoneses foram derrotados nessa batalha, o que foi fundamental para o caminho que os japoneses tomaram em seguida. Com a derrota nessa batalha, os japoneses passaram a priorizar levar a guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficavam no sudeste asiático e contra os Estados Unidos. Em 1937, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. Em 1940, os japoneses invadiram a Indochina Francesa. E em 1941, além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram a série de colônias britânicas e a colônia holandesa na região. O ataque a Pearl Harbor é entendido como um marco da guerra no Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram sua luta contra o exército e a marinha japonesa. Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses, Guadalcanal e Tarawa, que aconteceram entre 1942 e 1943. De 1944 em diante, a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No ano final da guerra, batalhas cruciais foram travadas, como a Iwo Jima, Okinawa e Filipinas, sendo Iwo Jima e Okinawa ilhas já pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Os japoneses lutavam até a morte, de fato. Pouquíssimos se rendiam aos americanos. Além da doutrinação imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa era vista de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutavam até ser mortos ou, em casos extremos, cometiam um seppuku, um ritual de suicídio no qual eles pegavam a adaga e enfiavam na própria barriga. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram na Declaração de Potsdam, em 1945, julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses. Caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render, e em represália a isso, os americanos organizaram ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Existe um debate intenso entre os historiadores a respeito da questão de ética por trás do lançamento dessas bombas sobre o Japão. Existem aqueles que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário, tendo em vista a situação em que o Japão já estava naquele momento. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que o lançamento foi justificado dentro daquele cenário porque o Japão negava-se a se render, e a invasão da ilha principal do Japão custaria a vida de milhares de soldados americanos. Além disso, dentro do cenário de resistência dos japoneses, que era até a morte, os americanos não sabiam até quando o conflito se estenderia. Assim, o lançamento foi justificado como ferramenta de forçar o fim da guerra. Argumentos à parte, o lançamento das bombas atômicas foi um dos capítulos mais tristes da história mundial. Os relatos narram toda a destruição e o horror que se espalharam em 6 e 9 de agosto de 1945. Após o lançamento da segunda bomba,
os japoneses se renderam. E oficialmente eles se renderam no dia 2 de setembro de 1945 para os americanos. A Segunda Guerra Mundial teve um saldo de 60 milhões de vidas entre soldados e civis. Então, se vocês gostaram desse vídeo, quer que eu traga mais conteúdo semelhante para o canal, conteúdo sobre guerras, conteúdos históricos que a gente ama, vocês deixam aí nos comentários, se inscrevam no canal, que é importante continuar o trabalho, só assim eu vou saber que o povo está gostando, que vocês estão gostando. Deixem o like de vocês e compartilhem esse vídeo, que também ajuda bastante na divulgação do canal. Me segue nas redes sociais, que vai estar embaixo do vídeo. Agradeço por vocês terem assistido de novo. Obrigado. Até a próxima.